Ele foi o primeiro a presidir a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Foi deputado estadual, constituinte, deputado federal por 3 mandatos e também foi ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, de 2003 a 2005. Ele também é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais e atual presidente do partido no estado. Eu recebo em nossos estúdios Nilmário Miranda. Boa tarde, Nilmário. Boa tarde. Vamos começar falando então sobre o motivo da sua vinda à cidade, o lançamento do seu 3º livro, Por que Direitos Humanos? O título não é nem uma interrogação e nem uma afirmação, né? São as duas coisas ao mesmo tempo. Eu me proponho a explicar um pouco para as pessoas que querem linguagem bem acessível e ao mesmo tempo dar resposta. O Brasil avançou muito depois do fim do regime autoritário em direitos humanos, mas há tanta coisa por fazer ainda, os desafios são tão grandes quanto as conquistas já obtidas. Certo, vamos voltar um pouquinho agora na história, Nilmário. Falando então sobre um decreto que foi editado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso na última semana do seu governo. Um decreto que na época causou muita polêmica, porque ele aumentou o tempo em que um documento de órgão público pode permanecer em sigilo, criando prazo de 50 anos, prorrogáveis até a eternidade, né? E muita gente esperava que o presidente Lula revogasse essa medida, porque essa medida, ela dificulta o conhecimento sobre a história do Brasil. Por que isso não aconteceu? Os documentos que dizem respeito a direitos humanos, todos são acessíveis. Esses documentos que são preservados aí são documentos que tratam da relação com outros estados, que pode afetar a relação com outros países. Digamos, um dissídio que houve entre Brasil e Argentina, entre Brasil e Uruguai, Brasil e Peru, às vezes é preciso um tempo maior. Mas o que diz respeito à história do país, concretamente, e que diz respeito a direitos humanos, todos já estão acessíveis e abertos. Dentro do Estado, não há nenhum documento que não foi ainda enviado para o Arquivo Nacional para, dentro da lei, as pessoas terem acesso. E nós estamos criando, falo nós que não estou mais no governo, mas participei ativamente disso, um centro de referência da memória política em Brasília, que deve sair até fim de maio, e que nós vamos colocar em contato todos os arquivos do Brasil que dizem respeito à repressão, das universidades, dos estados, onde eram antigos DOPs, e arquivos particulares de ONGs que aceitaram ficar acessíveis, né? Enfim, acho que vai ser um avanço. Quando a pessoa, por exemplo, quiser entrar em qualquer arquivo, ele vai no centro de referência e acessa dali. Legal, vamos falar mais um pouquinho sobre direitos humanos, então. Toda vez que a gente cita essa expressão, as pessoas lembram de crimes de tortura, de exploração, e a expressão ela é bem mais abrangente, né? Direitos humanos são todos aqueles que são garantidos, teriam que ser garantidos, como está na Constituição. Claro, e também pelos tratados internacionais. O Brasil é signatário do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que garante direitos individuais e coletivos para todas as pessoas, todas sem exceção, e é signatário do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Portanto, o direitos humanos abrange também direitos sociais, direitos ao trabalho, à moradia, à alimentação adequada, ao vestuário, ao acesso à saúde, à previdência, assistência social a todos vulneráveis que não conseguem por si mesmo prover sua existência, o direito à educação, ninguém ser vítima de discriminação e preconceito, em razão de seja de cor da pele ou procedência nacional. É bem amplo o campo dos direitos humanos. E agora, ultimamente, também tem uma relação profunda entre direitos humanos e meio ambiente. Aliás, eu acho que nesse século vai ser dominado por esses 2 debates. Direitos humanos, preservar a paz, desenvolvimento com justiça. E meio ambiente, que é salvar o nosso planeta. Para quem não sabe, o Nilmário também é jornalista. Como é que o senhor avalia a cobertura do jornalismo com relação a crimes que violem os direitos humanos, a barbaridades que a gente vê no dia a dia? Dá para dizer que é uma cobertura realmente sensacionalista? Olha, há coisas que são muito bem feitas, mas eu confesso que me decepciona às vezes. Por exemplo, quando vai discutir maioridade penal, a gente vê que a maioria não conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, critica uma coisa que nunca leu, não sabe o que é. Pessoas do mundo inteiro vêm aqui conhecer a experiência nossa do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, no entanto, ele é execrado às vezes, mas não é conhecido. Como você vai execrar uma coisa que não conhece, que nunca foi aplicada a contento, né? Eu noto que há também uma falta de conhecimento sobre outras temáticas. E ainda há jornalistas, lamentavelmente, que repetem que direitos humanos é defender bandido, ajudando a estimular o preconceito. Com uma bandeira que é mundial, com uma bandeira
que é redentora dos nossos povos, né? Que abrange todos os 5 continentes, né? Que não é baseada na igualdade de todos os seres humanos, na dignidade de cada ser humano, e trabalha muito pela tolerância, respeito ao outro, a diferença. Isso faz com que os direitos humanos transitem em todas as religiões, raças, etnias, culturas. Deve ser a única coisa que tem talvez meio ambiente também agora, né, que tem essa capacidade. Então não pode se qualificar uma coisa dessa importância. É isso que o senhor citou. Realmente não só jornalistas costumam falar sobre essa ideia, mas também a população tem esse sentimento, né? Direitos humanos é só para os infratores, as famílias das vítimas muitas vezes não são amparadas. O que pode ser feito para mudar essa ideia que realmente existe na sociedade? De certa maneira, há uma razão nisso. De fato, havia um descaso com as vítimas. Agora, nós já temos no Brasil, em praticamente todos os estados, em todos, sem exceção, já tem centros de apoio às vítimas de violência, seja do Estado ou não. A violência traumatiza as pessoas. Então, quem sofre um sequestro, um assalto, um assassinato na família, não carrega esse trauma pelo resto da vida. Aí esses centros dão assistência psicológica, assistência espiritual às pessoas, né? E confortam as pessoas, colocam em contato com outros, sofreram a mesma coisa, e que souberam enfrentar uns melhor que os outros, né? Mas ainda é muito pouco. Deveria ter em todas as cidades importantes do país esse centro de apoio à vítima de violência, que realmente é preciso apoiar as vítimas de violência. Ok. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre política. O senhor foi ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos de 2003 a 2005 e candidato ao governo de Minas Gerais por 2 vezes, em 2002 e em 2006. Quais são os seus próximos planos? Bem, como presidente do partido, eu tenho que fazer meu mandato até o fim do ano, porque o mandato é eleito diretamente, nós temos compromisso de cumpri-lo. Então, não dá para interromper no meio. Se eu fosse para Brasília, por exemplo, ficaria incompatível. Quando você está trabalhando no governo federal, você não pode largar durante a semana. E a presidência do partido não tem rotina, não tem agenda, vai sendo construída no dia a dia. Então, vou concluir meu mandato. Eu tenho feito uma intensa atividade de direitos humanos, nós temos um Fórum Mineiro de Direitos Humanos. Tenho viajado por Minas e pelo país, mesmo sem ter cargo público. Não só com o lançamento do livro, mas também com debates, participando de conferências, e inclusive dando consultorias em outros estados sobre direitos humanos. Aí, depois do fim do ano, nós vamos ver Uma coisa é certa, vou continuar sempre trabalhando nesse campo, dos direitos sociais, dos direitos humanos, né? Sempre é minha vocação e vou segui-la. Nilmário, muito obrigada pela sua presença no Telefatos edição do meio-dia, e quem quiser ouvir mais Nilmário Miranda pode ir até o Sesc hoje às 7h30 da noite, onde ele dará uma palestra.